Olá, boa tarde, tudo bom? Já estamos ao vivo. Eu sou Murilo Gitel, jornalista, editor do portal Notícia Sustentável, e estou aqui na tarde desta terça-feira, 7 de julho, para dar continuidade à nossa série de lives Diálogos Sustentáveis, uma série de lives que nós passamos a produzir aqui no Notícia Sustentável nesse período de isolamento social, nesse período de quarentena, com a proposta de trazer conteúdo de relevância à sociedade nesse momento difícil, com as pessoas ainda em casa. Então, a cada semana, nós trazemos um especialista diferente em sustentabilidade para a gente debater as diversas temáticas dessa área tão importante para a nossa sociedade. Hoje, com muito orgulho, com muito prazer, com muita alegria, nós vamos receber a professora doutora Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, ela que é diretora do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia e lidera um grupo de pesquisa que faz um grande trabalho pela ciência, não só na Bahia, mas em todo o país, estudando inclusive a geoquímica forense, a natureza do petróleo, que atingiu as praias do litoral nordestino há cerca de um ano e que agora, lamentavelmente, voltou a ser reconhecido, né, esse petróleo, esses resquícios, esses resíduos petrolíferos em algumas praias do Nordeste, da Bahia, de Alagoas e também de Pernambuco, por enquanto. Então, a professora Olívia já está por aqui nos acompanhando, eu vou convidá-la para que a gente possa bater esse papo. Você que está nos acompanhando, se tiver qualquer dos temas que nós vamos abordar, pode ficar à vontade para deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que a professora vai responder da melhor forma possível. Boa tarde, professora Olívia. Que alegria recebê-la aqui na nossa live. O prazer é todo meu, muito bom estar falando ao vivo, né? Já participamos de outros encontros, mas assim, ao vivo é muito melhor. Prazer, também é um grande orgulho estar podendo falar com você, te admiro bastante o seu trabalho, mais recentemente esse editorial testemunha do cuidado, do oportunismo e da responsabilidade com que você cuida de todas as notícias, principalmente as de cunho ambiental. É Parabéns. uma honra, professora, uma honra e faz parte da nossa obrigação de jornalista reportar esse tipo de temática tão importante, né, para a sociedade. Eu vejo aqui a doutora Neuzair Viana, especialista em saúde pública, já está acompanhando com a gente também a live, ela que foi uma das convidadas nas edições passadas dos Diálogos Sustentáveis. Eu tenho uma satisfação enorme. Essa é a nossa 10ª live e das 10 lives que nós fizemos, 3, quase um terço praticamente, né, foi com cientistas mulheres provenientes da Universidade Federal da Bahia. Tivemos a Ana Bezerra, especialista em biotecnologia, tivemos a doutora Neuzair Viana, especialista em saúde pública, pesquisadora da Fiocruz, mas também com origem na Universidade Federal da Bahia, e agora você, me permite me chamar de você, uma pessoa tão jovem, espírito tão jovem, não lhe chamar de senhora como é o nosso dever. Mas é um orgulho enorme porque essas mulheres maravilhosas, cientistas, prestam um trabalho tão importante para a nossa ciência, e a equidade de gênero, a diversidade, é uma das premissas do nosso portal Notícia Sustentável. Dito isso, professora, como é que a gente pode definir aí esse retorno, esse ressurgimento do óleo nas praias do nosso Nordeste? Como é que é possível avaliar esse retorno que já tem inspirado preocupação, né, aqui em todo o Brasil? Murilo, você me disse, professora, a gente vai fazer um bate-papo, vai ficar super livre, super à vontade. Eu acho que a gente está falando num dia de semana, num quase final da tarde, com um tempo assim, né? Desejando um café bem quentinho, que é o que eu já estou. Isso, maravilha. Acho que fazer parte desse bate-papo, né, falando de notícias não tão agradáveis, mas o que nós podemos fazer em termos de UFBA, né, para melhorar o país. Então, mando um beijo para a aí, já nossa parceira da UFBA, a UFBA também com Fiocruz, assim, um trabalho belíssimo de todas elas, e Neuzaí aqui meu abraço e o meu grande respeito. Né? E aí você me fala, Murilo, em relação a
esse retorno. Sim, nós nos deparamos nesses dias, né, com o retorno de algumas manchas. Acho que todo o país, o mundo, acompanhou o que foi aquela tragédia do segundo semestre de 2019, onde tivemos grande quantidade, volume enorme de petróleo nas nossas na costa de todo o nosso Brasil, já que essas manchas elas se prolongaram até o Rio de Janeiro, né? Nós temos análises de todo esse material até o sul do estado da Bahia. Temos hoje, eu digo que totalizamos quase 100 anos ao longo de toda essa costa, e a assinatura foi a mesma, né? Bem, esse material que tem chegado nos últimos extremamente menor, né, comparado com o que tivemos no passado. Lembro que também comentamos, olha, isso não vai acabar. Foi até uma reportagem do Correio, né, onde comentamos isso e acabou ficando a chamada. Né? Acho que esse é um pesadelo que está longe de acabar. E ainda, digo a você, não acabou ainda nessa virada de estação. Né? Infelizmente, o material ele fica no assoalho oceânico e realmente são todos os processos oceanográficos que favorecem o revolvimento desse assoalho oceânico e que possa trazer esse material à nossa costa. Né? E isso, claro, que tem uma perda também da biodiversidade incalculável, não apenas nesses períodos estanques, como se nós formos avaliar do início, né, de semestre de setembro de 2019 até quando não tivermos vestígios de óleo com a assinatura que nós identificamos. Mas ele tem algumas características diferenciadas. Você sabe que trabalhar ciência e ainda mais trabalhar com cientista, a gente sempre está querendo entender mais e mais. Então, as características desse óleo são, Murilo, exatamente idênticas à do passado. No passado, nós tivemos um cuidado muito grande para estar explicando para todos, né? Primeiro para os jornalistas, e aí eu vou fazer um parêntese, me perdoe se eu perder aí o prumo, me chama de volta, eu queria fazer um parêntese e um agradecimento a todos os jornalistas que nos procuraram ao longo de quase um ano, em que, se vocês necessitam que a notícia que é dada por vocês tenha um impacto, uma veracidade, para que vocês sejam reconhecidos como devem ser, né? Com fidedignidade a notícia que estão apresentando, também a obrigação de quem está apresentando essa notícia. Então, eu nunca tive, né, e nunca terei, né, a menor pressa. Pode dizer assim, puxa, você está perdendo tempo e você vai ter que trabalhar até 1h da manhã para dar conta de tudo que você tem, mas porque você passou 3 horas explicando a um jornalista o que é uma bacia petrolífera, o que é a geoquímica do petróleo, por que ele tem assinatura, o que são biomarcadores, mas 3 horas explicando a cada um de vocês para que 30 segundos esteja passando, seja no jornal, seja na televisão, em qualquer tipo de mídia, para mim é super mais do que... faltou a palavra agora, mas é o que melhor pode representar uma notícia bem dada. Para mim, é vocês estarem com o exato conhecimento científico do que aquilo representa. Então, vocês assim, terem essa nota bem dada depende de nós, do nosso cuidado e da nossa paciência, muitas vezes. Né? Se somos cientistas, somos educadores, né? Nós temos que lidar também com pessoas que têm outro conhecimento vasto em outro assunto, mas não tem nesse. Então, vocês precisam de nós, nós precisamos de vocês. E, assim, eu admiro, até hoje eu não tive nenhum problema, não apenas nessa seara, questão do óleo, mas em qualquer tipo de notícia, nenhum problema com nenhum jornalista, porque é assim que eu penso e é assim que eu acho que a gente deve, vamos dizer assim, abraçar o assunto que está em tela naquele momento. Eu pedi para que você uma chamada, eu fiz um parêntese Não, mas é importante, é muito importante para contextualizar, né? Então, nós tivemos, ao longo desse quase um ano agora, né, mostrando que o óleo
possuía característica geoquímica daquele produzido numa bacia da Venezuela. Significa que o óleo, né, ele foi, o que a gente fala de produzido, ele foi, né, ele foi originado, né, numa bacia, numa área geograficamente, aquela dimensão, vamos pensar aí no nosso mapinha Brasil, né? Então, no nosso mapinha ali Brasil, no nosso espaço, nós temos várias bacias bacias sedimentares e bacias petrolíferas, né? E não cabe agora nesse tempo dessa aula. Mas assim, também lá na Venezuela tem, vamos dizer, dois espaços em chamamos bacias, né, que estão ali localizadas. Então, o óleo que contaminou, né, o nosso litoral, ele foi proveniente daquele espaço do subsolo, daquele espaço ali do mapinha da Venezuela. No entanto, né, ele não saiu dali naturalmente e chegou até o nosso litoral. Para isso, nós temos grandes especialistas da área de oceanografia em todo o nosso país e nosso mundo. Isso é mais do que provado que as correntes jamais poderiam trazer um óleo daquele país que, porventura, tivesse um vazamento naquela bacia e chegasse até a nossa costa. Da mesma forma, não teríamos um óleo, né, ele não tem uma assinatura de qualquer um outro óleo brasileiro, ele não poderia sair do pré-sal, né, do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, de Santos, de São Paulo, daquela região, subir, né, milagrosamente, sem ninguém perceber, e chegar lá em cima no Rio Grande do Norte, ele começar a descer, né, contaminando. Né? Eu lembro até que essa questão da origem venezuelana desse óleo em específico foi utilizada de uma forma equivocada, ideologicamente falando, né? O próprio antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou com toda polpa, com praticamente fogos de artifício no Twitter, tá vendo, a origem é venezuelana, tentando levar para um lado ideológico, sendo que há a questão da origem, da produção desse óleo, mas são países exportadores, né? Ele pode ter sido produzido na Venezuela, mas o comprador ser de outra nacionalidade e ser o responsável pelo vazamento. Uma coisa é quem produz, outra coisa é quem compra e quem não toma os cuidados necessários e quem distribui, né? Então, quando nós falamos origem, às vezes atrapalhamos com origem geoquímica, origem geológica e origem do acidente, né? O que ainda está em busca é a origem do acidente. A origem desse material, né, que veio de uma bacia petrolífera da Venezuela, não temos a menor dúvida, né? Agora, isso ajuda, mas ajudar. Que adianta eu saber que a origem ele foi produzido lá na bacia da Venezuela? Sim, se você olhar, né, temos diversos aplicativos aí que mostram direção dos navios que estão carregados por óleo, em que ele retira. Lembremos aí da nossa refinaria Landulfo, né? Quantas e quantas vezes nós tivemos navios de diversos locais do mundo que adentravam a nossa Baía de Todos os Santos para deixar material para ser refinado. E claro que muito antes de termos a questão aí uma legislação ambiental mais forte, né? Lavavam os tanques e era descartado, né, no nosso meio. Isso aconteceu muito. A Petrobras muito ajudou nesse diagnóstico, nessa importante sim para ela, porque era a única companhia, né, que tínhamos, né? Então, claro que esse conhecimento era necessário, é necessário. E aprendemos muito quando nós estamos falando aqui academia, aprendemos muito, né, a Petrobras, mas de qualquer forma é uma companhia. Então, quando nós estamos falando, devemos saber a origem desse petróleo, porque, né, foi muito importante, todos os nossos resultados estão nos laudos da Polícia Federal. Então, se nós temos milhares de navios em que trafegam, né, ao longo do nosso litoral, com material proveniente de diversos países, diversas bacias petrolíferas. Então, quando nós garantimos esse petróleo veio, né, foi produzido, foi abastecido, né, com material provindo da Venezuela, então todas as organizações, né, de cunho
de fiscalização, ou, né, o que quer que seja, vai descartar todas as outras bacias. Então, me recordo que a Polícia Federal, que estava à frente dessa investigação, nos disse que nosso trabalho eliminou mais de 95% do trabalho. Então, isso Olha está só. adiantando o trabalho, né, para essa identificação. No entanto, não quero levar aqui a questões que fogem da minha seara, que seja essa fiscalização, mas é um trabalho multidisciplinar, né? Olha, como é o trabalho do jornalista, como é o trabalho do geólogo, do oceanógrafo, do biólogo, né? Da própria Polícia Federal, seja utilizando diversos aspectos, né? Com imagens de satélite. Eu até brinco com o pessoal dizendo que me sinto. Tá dando uma travadinha aqui na conexão da doutora Olivia. É normal, ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos ver se ela retorna aqui pra gente. Enquanto ela não retorna, eu vou dando boa tarde aqui a todo mundo que está acompanhando a nossa conversa. Zita Lima, a Sara, Rani Neilton, Karina, boa tarde, Evelyn, professor Zeca Peixoto, que eu vi por aqui, nosso grande mestre em História Social. Eu acho que a gente vai perder aqui a conexão com a doutora Olivia. Acho que a conexão dela não está das melhores. Vamos ver se ela retorna aqui para a gente. Se ela não retornar, eu vou ser obrigado a derrubar essa live e recuperar, abrir uma nova live. Vamos ver se ela entra novamente. Boa tarde para o Ismael, está aqui nos desejando também. A professora está de volta aqui. Vamos ver se eu consigo agora mandar a mensagem para a professora voltar a falar conosco. Agora sim. Já mandei o convite para a doutora Olivia, vamos ver se a gente volta agora com mais sorte em relação à internet, coisas que acontecem ao vivo. Oi, Oi, Murilo. doutora, voltamos. Tivemos um probleminha aí com a sua conexão, mas vamos lá. Perdoe, mas você não vai derrubar live nenhuma, que nós vamos. Maravilha, vamos lá. Pois é, Murilo. Então, nós tivemos o ano passado, assim, muitas. Estávamos caminhando ao longo de nosso litoral, acompanhando. Foi um trabalho assim extraordinário, né, de todas as equipes, né, seja ligadas diretamente à ciência, seja pessoal que vive do pescado, enfim. Foi um trabalho insano. E aí, quando aparecem novamente essas manchas, eu me sinto na obrigação, vamos dizer assim, moral, ética, institucional. Temos na nossa instituição, Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, no Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo, que estamos há 19 anos nos especializando nessa forma de análise, de ter respostas muito rápidas e de ter esses protocolos, né? Assim, vamos dizer assim, só temos assim uma comparação analítica, né, com a Petrobras, por exemplo, e com outras instituições de grande competência em todo o mundo. E assim, me sinto, eu tinha te falado que me sinto um pouco senhora Watson, né, ajudando a ação, na forma em que nos cabe, não apenas eu como gestora, como participante do laboratório, como analista, mas temos toda uma equipe de geoquímicos, né, que atuamos conjuntamente para chegarmos a esses resultados. Então, Perfeito. para você que os resultados se apresentam com similaridade extrema, né, ao que tivemos no ano passado, inclusive hoje, ontem, nova amostra coletada. Agora, a preservação desse material está extraordinária. Então, essa preservação, imagine um material no mar durante quase um ano. O seu alteração desses compostos, né, os compostos voláteis, esses deveriam estar saindo, né, daquele material o quanto antes, mas temos uma preservação grande. Então, estamos em vias de estudo, é assim que o pesquisador adora, inventar mais um material para estudar e chegar à resposta precisa, que é
o material idêntico ao do ano passado é o material idêntico ao do ano passado. A sua preservação está extraordinária, que é o que nos leva a necessidade de maiores investigações. Aí eu lembro que alguém me perguntou no dia, poxa, se está assim tão similar ao do ano passado, em que vocês afirmam que era proveniente da Venezuela, pode ser de um outro navio? Pode, né? Por que pode? Pode ter sido de um outro navio com carregamento similar, né? Inclusive, também estamos estudando se óleo cru ou se um outro material, exemplo de combustível para navios. Sim, poderia em muito, muito menor escala, por exemplo, um navio que também lavou seus tanques, tinha muito aqui no passado, os navios estrangeiros que vinham buscar material na Landulfo Alves, sim, de composição idêntica. Claro que muito, muito, muito menor quantidade. Mas, assim, o que é que leva a pensar que a quantidade do passado foi enormemente. E nós sabemos que o nosso assoalho oceânico possui assim, vamos dizer assim, que esse material pode ficar aprisionado, né, nesses locais. E com a mudança, a gente está passando... Naquela época, nós estávamos em primavera, verão, o soterramento Isso. mais rápido. Agora, a gente já está passando de outono, inverno. Então, a gente tem todo um revolvimento desse assoalho oceânico. E, então, é possível de termos um soterramento com uma preservação muito grande da composição desse petróleo. E agora, esse material, né, esse removimento, esse material vem à tona. Então, essa é a grande possibilidade, sim, devido a gente sabermos que isso é possível, né? Mas descartar totalmente, dizer, tenha certeza, assine aqui que não é outro vazamento, jamais posso fazer isso. Porque é a mesma composição, com as mesmas características, né? Só nos resta os outros órgãos investigar e saber se tivemos um pequeno descarte de material. Verdade. Aqui a Lilian Cunha, querida colega jornalista ambiental também, lembra que amanhã é o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico, então ela aproveita para parabenizar a professora Olívia e também a todos os professores, pesquisadores desse Brasilzão. Trabalho muito difícil nosso, Lilian. E aqui temos já algumas perguntas. A Rani Moura pergunta o seguinte: após meses, né, o óleo venezuelano apareceu novamente nas praias. Como é que ele reapareceu? É justamente o que a senhora está explicando em relação à questão da climatologia, essa época do ano, o mar mais revolto, né? Então, processos oceanográficos, e nós temos estudiosos na área que estão fazendo esse trabalho, certamente vai nos apresentar sugestões e possibilidades desse fato muito em breve. Então, assim, Maravilha. Tem que trabalhar, Murilo, assim, com possibilidades, né? Mas, assim, o que cabe a nós, o que realmente nós assinamos, né, é aquilo em que nós nos especializamos. Então, nós temos a certeza que é um óleo de origem venezuelana, um óleo com as mesmas características do passado. Então, quando recebemos, quando esse material sai, aquela mancha, aquele tarbol, que é o que nós estamos chamando, são aquelas bolotas de óleo que você vê aí ao longo da... Eu te mandei uns filminhos que a gente... Então, aquela, vamos dizer, bolota de óleo, então, ela é transformada, né, primeiro da parte física, a parte química, a parte gasosa, ela é transformada em uns gráficos. Imagine o nosso eletrocardiograma. Então, o que nós recebemos de laudo, né? Então, são aquele monte de risquinhos e tal. Então, nós vamos traduzir esses risquinhos, né, para identificar se há uma similaridade. Isso também graças a um banco de óleos que nós temos, né,
fruto de uma parceria com algumas universidades estrangeiras ao longo aí dessa existência do Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo, que pôde nos comprovar que era da Venezuela. Então, assim, na nossa seara de geoquímica forense, que nos cabe mais especificamente, geoquímica do petróleo, então assinamos embaixo, né, que é um óleo proveniente da Venezuela. Agora, garantir os processos oceanográficos, até claro que na unidade em que eu sou gestora, nós temos oceanógrafos, uau, embolou, maravilhosos, estão estudando, sim, essas possibilidades. Mas, então, é por isso que a ciência é muito bonita, né? Nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos do conhecimento do outro para montar esse quebra-cabeça. Sem dúvida. Algumas reflexões aqui que eu levanto, e aí já não lhe dizem respeito como cientista, porque não é a sua função criminalizar e buscar os responsáveis, e sim da sua equipe também, né, pesquisar os elementos que compõem esse óleo, a possível origem, e subsidiar, de certa forma, também as investigações. Né? Mas é estranho que mais de um ano, claro, eu não estou aqui afirmando que seja algo fácil, que não seja algo complexo, claro que é de uma complexidade grande esse tipo de investigação, mas não há uma responsabilidade, né, atribuída a ninguém. Teve aquele navio grego, de bandeira grega, vocês vão se recordar, Bulbolina, né, se eu não me engano até o nome dele, e as investigações apontavam para uma possível responsabilidade desse navio de bandeira grega, mas acabou que não ficou comprovado, mas eu também não vi o escritório que administra os interesses desse navio aqui no Brasil processando ninguém, nenhum veículo de imprensa que noticiou isso, porque, ou pelo menos pedindo para retirar as notícias do ar, no caso dos sites, né? Porque, imagine, a minha empresa foi afetada, o nome da imagem dela, disseram que eu causei um vazamento de proporções grandiosas e não fui eu, não há como provar que fui eu, então eu vou pedir para que pelo menos retirem do ar. Também isso não aconteceu, não tenho conhecimento disso, e mais de um ano a gente continua sem ter como responsabilizar quem causou essa tragédia que é socioambiental, né? É uma tragédia ambiental, mas também tem toda uma questão social envolvida, porque milhares de pescadores, né, dependem do nosso oceano como meio de subsistência, tiveram um impacto econômico grandioso, que é sentido até hoje. Os empresários também do setor hoteleiro, das pousadas, das pequenas pousadas, né, na ilha de Taparica, que mesmo na Bahia a gente teve uma queda drástica, né, na ocupação de leitos dessas pousadas, né? E não se tem como responsabilizar até hoje, né? A Marinha não chega a uma conclusão, a Polícia Federal também ainda não chegou a uma conclusão, e agora, para completar, nós temos o retorno, o reaparecimento dessas manchas. É estranho, no mínimo, é misterioso, no mínimo, né? É tão complexo isso, Murilo. Deixa eu te falar, o trabalho da Polícia Federal foi extraordinário. Assim que tiveram conhecimento do nossa análise isenta, né, sem nenhuma, não foi uma investigação, a nossa análise partiu da nossa necessidade, digo mais especificamente do Instituto de Geociências, como te falei, nós temos equipamento, nós temos pessoal com essa especialidade, então eu me senti na obrigação, né, da coleta, da análise e da divulgação, inclusive da divulgação, por isso, inclusive fizemos uma divulgação para todas as emissoras, porque nosso compromisso é com a sociedade. Então não foi nada assim, encomendado, vamos dizer assim, foi qualquer um desses organismos, não. Nós fizemos porque nós recebemos durante anos investimento governamental, né? Seja através de editais CNPq, editais FINEP, editais, né? Às vezes também com contrapartida de diversas outras companhias de petróleo, sim, para termos esse conhecimento, porque depois da quebra do monopólio, olha como ficaria difícil, somente a Petrobras detinha esse conhecimento. Poderia ficar muito complicado a Petrobras, olha, esse óleo não é meu, como aconteceu agora, esse óleo não é meu. Se não tivéssemos instituição acadêmica, né, isenta, dissesse, não, esse óleo é tal. Assim, quando a Polícia Federal apresenta esses resultados,
quem que te disse que não era um óleo do Brasil? A Petrobras. Ah, ela é interessada, ela é empresa interessada, toda essa investigação vai por água abaixo. Então, por isso que o nosso trabalho é tão importante, porque estamos falando de uma universidade federal, né, pública, sem nenhum interesse apenas no conhecimento e na ciência. Então, te digo que a Polícia Federal é porque não é feita uma propaganda, vamos dizer assim, e não é possível estar mostrando, não sei, não me pergunte por quê, processo de investigação. Mas, sim, eles trabalharam e ainda acredito que estão trabalhando muito nesse processo de investigação. No entanto, perpassa por questões de direito, de legislação internacional. O navio, os que são acusados, eles passam por essas águas internacionais em que também a própria Marinha não tem o acesso. Às vezes vão para países, é o caso, inclusive, desse que você citou, vai para países que o Brasil não tem um acordo, né, tal. Então, é impossível e alguém do nosso país e adentrar nesse navio que está parado em águas de um outro, né, para esse navio parado em águas de um país que não temos relação internacional. Então, isso é tão complexo, né? Então, eu acabo sem querer entender ao fundo isso, porque não cabe a mim, deixo cada um no seu quadrado, né? Então, o nosso trabalho ajudou e tem ajudado muito nessa investigação? Tem. Então, por que não é passado mais ali, né, pela Polícia Federal, pela Marinha? A Marinha também tem feito um trabalho em paralelo conosco e nós convergimos nos resultados. A Marinha tem um laboratório na área também de geoquímica ambiental, excelente, pesquisadores excelentes, e convergimos nesse momento, nessa época no Brasil, que nós temos conhecimento e que foi posto nos relatórios da Polícia Federal, nós, a Marinha, a Petrobras, né, algumas outras instituições, acho que Ceará e também em Brasília, tivemos resultados em que serviram para ajudar a tecer, né, algo para essa investigação em que está correndo, mas acaba se debatendo por outros problemas, né, que acho que acaba a questão de legislação não resolve. Acabo sem querer me envolver, eu acabo falando demais, mas Não, mas é isso. Mas, assim, A gente acaba saindo, a gente acaba saindo da geoquímica e vai para a geopolítica já, né? Pois é, mas eu te garanto, assim, pelo menos com a Polícia Federal, com a Marinha, trabalhamos assim, e convergimos, né, nesses nossos resultados. E não temos nenhum interesse, né? Particularmente, eu, como gestora da unidade, não tenho nenhum interesse em fazer um trabalho voltado para a política, se isso é favorável para A, se é favorável para B, né? Confesso, inclusive, para você, quando a gente estava analisando, já que nós tínhamos o registro de óleo derramado da Arábia Saudita, eu brinco às vezes que eu estava comprando minha passagem já para a Venezuela, que eu já estava imaginando virem atrás. Mas, então, independente do resultado que deu, nós temos que apresentar, né, para toda a sociedade, independente de política envolvida nesse assunto. Então, digo para você, a Marinha tem um excelente laboratório que converge com os nossos resultados, estamos aí em tratativas para que tenhamos acordo de cooperação mais afunilado e que tenhamos protocolos emergenciais afunilados, né, para que trabalhemos conjuntamente. Temos também com o governo do estado, ao longo desse período, o INEMA, né, fez um trabalho na costa baiana, um trabalho belíssimo, também temos. Então, nós nos agarramos, Murilo, com todos aqueles que querem participar do processo, participar do bem, participar para que tenhamos bons resultados. Estamos também em vias de assinatura de um belíssimo projeto, não apenas para melhores processos e protocolos, com o MCTI, antes MCTIC, né, agora com o MCTI, não Ministério.
Só isso, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para processos e protocolos, né, de identificação mais rápida de material contaminante, e também um outro, são os dois que afunilam em um, processos biotecnológicos de remediação, né? Somos líderes de um grupo de pesquisa, agora é petróleo e desenvolvimento sustentável, mas antes era intitulado Remediação de Áreas Impactadas por Atividades Petrolíferas, e temos diversos processos, né, de remediação, que trabalhamos com algas, trabalhamos com algumas outras espécies e que temos sucesso, só que trabalhamos em bancada, né? Então, esse novo projeto também apoiado pelo MCTI, por 2 anos, a partir de agora, também vai nos levar, espero, que investigações a um contexto maior do que apenas em escala laboratorial, mas atrelado ao conhecimento de protocolos e passos emergenciais para a remediação dessas áreas. Ótimo, eu ajudo já a responder a pergunta que o Jardel fez aqui na caixa de comentários da live a respeito dos próximos passos, né? E agora, em relação à pesquisa, o que pode ser feito, quais são os próximos passos, essa parceria com o MCTI já é um indicativo do que virá pela frente aí de projetos futuros, né? Então, para você entender, ciência, né, nós trabalhamos com todos que podem ajudar e que querem pensar, né, em melhoria, né, do nosso ambiente. Professora, em nível ambiental, quais são as principais consequências do derramamento de óleo no oceano? Eu sei que é difícil de mencionar porque é algo astronômico, né, com uma exatidão, mas em linhas gerais, né, os nossos corais, né, os peixes que se alimentam desses corais, o que pode acontecer? Pois é, nós temos aí também um trabalho interdisciplinar com essas outras searas, a questão biológica. O Instituto de Biologia faz um trabalho maravilhoso com relação à perda, né, dessa biodiversidade. Então, ano passado, naquele período específico, o professor liderou uma dessas pesquisas, mostrando incrivelmente perda dessa biodiversidade. Isso naquele curto espaço de tempo para determinados organismos. Esse trabalho, não apenas do professor Kelmo, me veio agora, mas assim, diversos outros pesquisadores em outros organismos. Como você me perguntou e você mesmo respondeu, Murilo, assim, essa perda é enorme, né? E a tipo de, vamos dizer, de composto que nós estamos falando, nós vamos ter alguns componentes que podem afetar mais ou menos determinados organismos, e isso numa escala de tempo. A gente tem que falar em quantidade, em volume do contaminante, né? E tempo de exposição na área, né? Então, digo para você que tivemos, lógico, foi notório a perda imediata, aguda, mas a questão crônica, né, vai levar um tempo. E vai levar um tempo, mas o estudo também precisa estar caminhando ao longo desse mesmo tempo para nós, olha, por conta desse tipo de material, o volume desse material, então houve perda em relação a tais organismos. Nós tivemos um trabalho da Bahia Pesca também, que cedemos o laboratório Centro de Excelência para que pudessem fazer análise de alguns organismos, peixes, crustáceos, etc., para estar mostrando, né, como estaria em relação ao consumo. Enfim, e esse trabalho continua também, mas sem dúvida a perda é calculável. Nos preocupa a questão do manguezal. Nós temos uma área ali próxima a Landulfo Alves também, que foi uma autodenúncia, inclusive, da Petrobras, e nos ajudou muitíssimo com relação a fornecer infraestrutura para estudarmos aquele manguezal em que tínhamos, depois de 30 anos, né, de contaminantes estando naquela região, nós tínhamos quase 1 metro de sedimento
onde ainda encontrávamos bolsões de óleo. Então, você imagina os caranguejos, né, os organismos que ali vivem no manguezal. Nós temos o nosso litoral bordejado, né, pelo manguezal, que é o berçário da fauna, da flora marinha. Então, você imagina 30 anos com acúmulo de contaminante e com os organismos ali que conseguem. Então, não acredito que esse impacto em determinadas áreas onde o manguezal reter esse contaminante, certamente vai ter um impacto muito maior. Algumas dessas áreas vão ser dadas tidas como exemplo de Garapuá, inclusive estou aí uma salva de palmas para a Uber. A Uber, ela promoveu aí um edital logo no início e fomos também contemplados com um trabalho a ser agora iniciado, logo quando a saindo e tudo, uma confusão de trabalhos em laboratório, mas agora devemos, muito em breve, iniciar e vamos iniciar com a área de Garapuá como um modelo. Maravilha. A gente ainda tem uns 20 minutos, 15, 20 minutos de live. Infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? E o Instagram, depois que completa uma hora, ele derruba. O pessoal também meio que chegou... Quem chegou atrasado pode ter preocupação, mas como é que eu faço, Murilo, para assistir essa live na íntegra? Eu que cheguei atrasado, não tem problema, vai assistir na íntegra. Vai ficar salva a nossa live no IGTV do Notícia Sustentável. Sigam também o Notícia Sustentável no Instagram, no Facebook, é @Notícia Sustentável, muito simples, que a live vai ficar salva lá, também no nosso Facebook e no nosso portal. Aí, ó, maravilha. É seguidor ilustre do nosso portal, que é o noticiasustentável.com.br. Lá, ali por volta de 19, 20 horas, hoje, a gente vai publicar na íntegra esse bate-papo com a nossa super professora, doutora Olívia Oliveira. E aí, professora, voltando à nossa conversa, a preocupação que eu tenho quando eu citei ali a questão da responsabilidade da tragédia ambiental, que foi esse vazamento, é o seguinte, é que esse mesmo navio que talvez não tenha tomado as medidas de segurança necessárias, pode estar agora livre com o risco de cometer o mesmo crime ambiental, digamos assim, caso não tenha sido um acidente, né? Caso tenha sido proposital, porque a gente não sabe, ainda não há uma conclusão dos inquéritos, como nós mencionamos aqui. Então, é isso, né? A gente sabe que o protocolo internacional de quando acontece esse tipo de tragédia de forma não criminosa é que o próprio navio se identifique, né? Fale, não, ó, aconteceu aqui, vazamos, aconteceu a tragédia e tal. Mas aí há um receio em relação à multa, que costuma ser milionária, até bilionária, e não é para menos, né? Por conta das consequências que causa esse tipo de tragédia. Enfim, é essa preocupação de que com a impunidade, sem a responsabilidade atribuída a quem cometeu, possa possivelmente, né, possa fazer novamente. É diferente, né, Murilo, como que tivemos lá no Golfo do México, né? No Golfo do México, devido ao acidente, foi um blowout, né? Devido ao acidente estar ali numa área, né, numa coordenada geográfica e no qual era uma determinada empresa que estava atuando, não tinha como não dizer a culpa, né, é sua. E mesmo assim foi, nos Estados Unidos, foi assim, foram longos anos, né, não apenas de investigação do que ocorreu e a questão toda de indenização, né, desse ambiente. Aí nos preocupa muito, eu volto a dizer, no Brasil, devido à quantidade de manguezal que nós temos bordejando e que é, né, o berço da fauna, da flora e de sustentabilidade para a população ribeirinha. Verdade. Uma dúvida... Eu acredito muito na ciência, eu acredito muito nos organismos que abraçam a ciência, né, como seus defensores para a identificação da verdade. E tenho certeza que vamos chegar num denominador comum. Eu tenho muita esperança que sim. É uma otimista. Sou.
Maravilha. Lembrando que a vida na água é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, os ODS, né, que são essas metas que a ONU estabeleceu lá em 2015 para serem cumpridas até 2030 por governos, empresas, cidadãos comuns, sociedade civil organizada. Antes eram os objetivos do milênio, né, que eram aqueles 8 objetivos, né, que vigoraram ali de 2000 até 2015, e agora são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que vigoram até 2030, e tem a vida na água, a importância de se preservar, de se garantir a conservação da vida na água, como um desses 17 objetivos, o que é muito importante. E tomara que o mundo possa cumprir esse objetivo daqui a 10 anos, que é quando termina esse prazo, né? E aí deixa eu fazer um pouquinho da propaganda, assim, dentre esses objetivos, temos alguns que são já adotados pelo Instituto de Geociências da UFRGS, né? Então, já trabalhando, então, já há algum tempo, e tentando, né, fazer com que nós tenhamos o meio ambiente, né, como uma peça fundamental, vamos dizer assim, que perpassa por todos os nossos trabalhos, que são inerentes ao Instituto de Geociências, que são aqueles voltados à geologia, voltados à oceanografia, né, voltados à geografia e voltados à geofísica. Perfeito. Uma dúvida, professora, que eu tenho, certamente as pessoas que estão nos acompanhando também têm, em relação mais especificamente à geoquímica forense, é como é que vocês fazem para identificar, né, as características de cada petróleo? Por exemplo, esse aqui tem um jeitinho de que é saudita. Esse aqui, pelas características, certamente é lá dos Estados Unidos, lá do Kansas. Esse aqui venezuelano, esse aqui brasileiro, certamente foi a Petrobras que produziu. Tem como explicar isso de uma forma que não seja tão científica e que complique a nossa vida de nós, meros mortais, meros leigos em ciência? Sim, nós somos treinados durante algum tempo e a gente pega aquele petróleo, cheira e diz assim, não, esse aroma aqui é do venezuelano. Não, mas você sabe que tem, né, alguns nossos, nós brincamos, sim, conhece, às vezes pelo cheiro exagerado, mas assim, pela coloração, né, alguns petróleos têm aquela coloração, né, um negro assim, muito escuro, outro verde petróleo, o petróleo, né, mais claro, acastanhado. Mas quando eu falei para você antes dos petróleos, né, nós pegamos essas amostras, nós fazemos um tratamento físico, retirando tudo que está em volta, que não seja óleo composto orgânico, tipo areia, nós retiramos a água, desidratamos, e aí fingerprint, né? O fingerprint é como se fosse que nós já estamos falando da nossa impressão digital, né? Você tem seu irmão gêmeo que são idênticos, mas a impressão digital sua é diferente do seu irmão gêmeo. Então, assim são cada petróleo, isso que é a beleza também da geologia, a beleza falando da geoquímica do petróleo. Cada petróleo, como eu te disse, ele nasceu, ele se formou, né, a partir de organismos em que estavam num ambiente sedimentar único. Esse ambiente, a gente fala em bacia. Quando a gente fala em bacia, não é à toa, é porque geologicamente a aparência se formar em uma depressão. Então, nessa depressão, né, imagine um vento, imagine o mar, né, um lago. Esse material mais rebaixado, ele vai ter na sua base, para o seu preenchimento, sedimentos inorgânicos e sedimentos orgânicos. É possível, nesse caso, falar em sedimentos orgânicos, de organismos que somente viveram naquele período de tempo, né? Você certamente já estudou um pouquinho, seja da geologia, nem que seja lá no 2º grau, mas entende um pouco de tempo geológico. E cada um desse tempo, nós tínhamos organismos diferenciados. Eles viveram naquele período de tempo. Então, nessa bacia, então, vou dar um exemplo, ela tem 2 ambientes rebaixados, então eu tenho a inserção de material orgânico,
e orgânico daqueles organismos que só viveram ali naquele espaço de tempo. Depois desse soterramento, depois de temperatura, não vai falar tanto em pressão, mas principalmente temperatura, e um longo tempo para estar maturando aqueles organismos e transformando em alguns compostos. A gente vai falar em querogênio. Não vamos entrar em muitos termos, já que você é o parte científica. Então, vai transformar esse material no que nós conhecemos como petróleo. E aí, agora a gente vai pegar aquele líquido ali que a gente está querendo identificar os organismos que estariam ali presentes. Isso a gente está chamando de biomarcadores. Como o próprio nome diz, são marcadores biológicos. São esses organismos que somente viveram, que somente tiveram aquele espaço. E é possível eu identificar. A bacia do Recôncavo, você já ouviu falar aqui do nosso Brasil. Uma outra bacia petrolífera que você já ouviu falar aqui do nosso país. Vamos fazer prova agora, oral. Bacia de Campos. De Campos. Por que você lembrou de Campos? Petrobras. O que mais? Pré-sal? Nos últimos anos sim, né? Tivemos o descobrimento do pré-sal. Cara, assim, às vezes quando a gente tem alunos, às vezes estrangeiros na sala, porque a bacia do Paraná é imensa. Então, quando você mostra o nosso mapa do Brasil e as várias bacias ali distribuídas, quando todos veem aquele espaço da bacia do Paraná, eu falei, qual é a nossa maior bacia produtora aqui no Brasil? E eles, claro, que ainda não têm conhecimento da nossa geologia. Sim. É do Paraná. Eu disse, está vendo? Se levaram pelo espaço. Pelo tamanho. Bacia, mas não necessariamente. Então, aí a gente vai falar da bacia de Santos, aí a gente vai falar que está offshore, né? Porque essa bacia, a gente não está também naquele limite, né, de terra. A gente também, essa bacia, ela pode estar meio no oceano, que a gente chama de offshore, meio do lado de cá do continente, que a gente chama onshore, né? Então, essas variações, né, e essas composições nos permite identificar fingerprints, identificar os biomarcadores, em que vão nos dar gráficos, que eu te falei do nosso eletrocardiograma, vai formar gráficos, vai me dar a composição, vai qualitativa e quantitativamente. Só aí eu poderia identificar que o óleo que derramou lá no Rio Grande do Norte foi o mesmo ali de Sergipe, que foi o mesmo aqui da Bahia, que foi o mesmo E daí, um é igual ao outro. Mas é necessário, você falou exatamente o que é que nós fazemos. É necessário um banco de óleos das principais. Quando fizemos um trabalho de pesquisa, alguns anos atrás, com o Environment Canadá, foi um principal, o Environment Canadá faz um trabalho belíssimo, outras instituições também, St. John's, na região foi onde tivemos o Titanic, né? Então, sim. Trabalhos belíssimos nessa área de oceanografia, nessa área de geoquímica forense. Então, devido a acordos de cooperação internacional, nós podemos ter, né, bancos de óleos de alguns desses países e sabemos que os navios trafegam, né, bordejando. Não me interessava estar estudando, né, com aquele determinado acordo de cooperação com outro país que vai estar, eu sei que ele vai estar fazendo carregamento somente para o outro lado e nunca vai chegar aqui na costa brasileira. Então, o nosso banco de óleos, né, assim, é bem característico para aqueles países que têm uma certa relação comercial com o Brasil. E aí nós vamos fazer isso, esse banco de óleos está anos-luz do banco de óleos que a Petrobras possui, é claro. Então, ela, como companhia, assim como as outras companhias de petróleo, possuem porque possui mesmo, né? Já é inerente aos seus trabalhos. Então, nós vamos fazer, sim, como você disse, comparação, né, visual. Vamos fazer quantitativo esse percentual de resultado, principalmente na cromatografia. Esses equipamentos são baratos, assim, a gente pega ali um liquidificador e a gente cura e passa, e depois passa um raio-x, como às vezes a gente fala, ou olhar no microscópio.
Murilo, caríssimo. E esse aqui, né? Então, claro que é tão importante. Para isso, nós, pesquisadores, temos que fazer projetos de pesquisa, né? Temos que vender esses projetos de pesquisa. Por isso que é importante também a parceria com empresas que acreditam, né? Para que nós possamos ter essa possibilidade de não apenas adquirir, mas de formar pessoal. Nós, na academia, temos que formar pessoal, seja iniciação científica, mestrado, graduação, mestrado, doutorado, né? Então, a formação de recursos humanos é inerente à nossa instituição, né, federal, às nossas instituições de ensino, né, universitário. E no caso de Geociências, temos 4 programas de pós-graduação, todos 4 com mestrado, com doutorado. Então, formar recursos humanos para saber lidar com aqueles equipamentos, né? Recursos humanos para saber interpretar. Então, isso não é fácil no meio de diversas outras atribuições que temos como cientistas e como acadêmicos, que é ensinar, que é gerir, né, que é ser chefe de departamento, coordenador de um colegiado, diretor de uma unidade. Então, são tantos outros afazeres, mas a pesquisa brilha muito, a pesquisa enche o nosso coração de alegria quando descobrimos algo em que vai ser benéfico para a nossa sociedade. Então, identificar, como você está falando, requer, vamos dizer assim, incentivo, requer acreditar na ciência, requer acreditar na universidade, para que tenhamos recursos. Nós temos projetos apoiados por algumas companhias de petróleo, sim, já tivemos outros, continuamos a ter, e cada vez mais acreditando no nosso potencial para que tenhamos cada vez mais esse investimento. Então, temos que ter pessoal, temos equipamentos, então tudo isso requer investimento, né? E não podemos desistir nunca. Maravilha, que recado maravilhoso, que aula maravilhosa que nós tivemos aqui na tarde dessa terça-feira. No mesmo horário, sem consulta. Maravilha, quero agradecer também aqui a audiência do André Fraga, engenheiro ambiental, ex-secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, fez um trabalho belíssimo. Ele não disse Querido. mais, né? Oi? Ele não disse mais nada, o André, só disse Ele isso. disse, ele lhe saudou, ele falou, professora Olívia! A Clarissa Pacheco também, colega querida de Jornal Correio, grande jornalista baiana. Todo o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo, que vai estar disponível no Notícia Sustentável na noite de hoje, ali por volta de 19, 20 horas. Acessem noticiasustentável.com.br, sigam o nosso Instagram, @noticiasustentável. Hoje eu conversei com a professora doutora Olívia Cordeiro de Oliveira, uma das maiores especialistas em geoquímica desse país, que, a exemplo de todos os colegas que ela tem na Universidade Federal da Bahia, não faz balbúrdia, faz ciência da melhor qualidade e tem um papel importantíssimo aí para a nossa sociedade. Na semana que vem, dia 16 de julho, uma quinta-feira, 20 horas, eu vou conversar com o Paulo Rogério Nunes, que é empreendedor social, criador do Vale do Dendê, consultor, um cara admirado por ninguém mais, ninguém menos do que Barack Obama, do que Spike Lee. Só para vocês terem ideia, a gente vai conversar sobre diversidade, a importância das empresas valorizarem mais a diversidade em relação à etnia, a gênero, toda a diversidade possível, quanto que ela pode contribuir para o desenvolvimento das empresas e do país Brasil, que ainda é tão racista, tão homofóbico. Então a gente já tem esse encontro marcado. Quero agradecer muito a professora Olívia. Daqui a pouco já vai estar em todas as nossas redes sociais esse nosso bate-papo, que foi muito enriquecedor. Obrigado pela audiência de todos. Até semana que vem. Um grande abraço. Isso, um grande abraço aí para todos vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.